Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te prospere em todas as coisas, que o Senhor traga salvação na tua família, que o Senhor cuide do teu coração e que toda maldade contra ti, contrariedade, obra do mal, seja cancelada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, invocamos teu santo e poderoso nome hoje e pedimos ao Senhor, seja a nossa justiça, seja o nosso amparo, seja a nossa cidade forte, seja nossa fortaleza e baluarte, socorro bem presente na adversidade. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê graça. Pedimos que a tua mão, que a tua presença esteja sobre nós. Mais do que qualquer coisa, Pai, declaramos a nossa dependência. Precisamos de ti, Jesus. Querido Jesus, precisamos da tua presença. Querido Jesus, precisamos de mais de ti, da tua essência que formos dar aqui nessa terra, e que teu nome, Jesus, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Eu oro, Senhor, por todo aquele que fez a sua carta para Deus. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração, todas as orações específicas, todo pedido pela saúde, todo pedido pela família, todo pedido pelas finanças, nós apresentamos diante de ti e cremos, ó Deus, tu és o Deus de respostas. Libera respostas sobre esta vida, libera respostas sobre essa casa, e nós declaramos paz nessa casa, alegria do Espírito Santo nessa casa, favor de Deus nessa casa, proteção de Deus sobre essa casa. Apresentamos a ti, ó Deus. Apresentamos a ti essa vida, no nome de Jesus, essa carta, Pai. Representa cada carta, aonde uma oração específica, uma oração de entrega, uma oração de rendição foi feita. E nós declaramos: Jesus reina, Jesus, Senhor da nossa vida, Jesus é aquele que está pegando nossos pedidos, é aquele que responde, é aquele que ouve o nosso clamor. Apresentamos a ti e damos bem-vindo ao Espírito Santo em nossas vidas. Neste ambiente, entregamos ao Senhor a nossa petição. Graças te damos, Jesus. Graças, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu não sei se você já fez a sua carta para Deus. Nós estamos apresentando. Estamos hoje no 9º dia do nosso propósito, apresentando a Deus a carta com orações específicas. Você já fez a sua carta para Deus? Você pode baixar diretamente no meu site esse modelo, ou se você quiser também, pegue uma folha em branco. Se não conseguir baixar do meu site, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. O propósito dessa direção que Deus nos deu é fazermos orações específicas a Deus. Mesmo que Deus saiba tudo o que você precisa, abra seu coração para Ele, peça a Ele por meio de uma oração específica, e você e eu vamos ver a resposta do Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio na resposta divina. Eu creio que Deus, Ele responde orações. Amém? E eu quero começar hoje com um testemunho muito bonito
da Eliette, ela escreveu assim: acompanha as orações da manhã todos os dias. E Jesus já tinha feito o milagre da cura de 29 nódulos de câncer nos pulmões. 29 nódulos, para a glória de Deus. Há 6 anos estou em tratamento e os médicos disseram que não havia cura, mas Jesus é a cura. Ele me curou dos 29 nódulos nos pulmões e também de múltiplas cadeias de linfonodos com câncer, restando apenas 8 linfonodos, já com redução de 50%. Eu creio que Ele me dará a cura total. A gente até consegue viver com câncer nos linfonodos, mas nos pulmões não. Eu já sou um milagre. Tive gastrite, pancreatite, duodenite, hepatite, infecção e de tudo Deus me livrou da morte. Fiz 18 sessões de químio e em nenhuma delas senti nada. Deus é maravilhoso e ainda faz milagres. Eliette, Jesus Cristo cura e nós declaramos sobre a tua vida a cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é poderoso. E pela tua fé de contar esse testemunho, que o Senhor te recompense poderosamente. Gente, que coisa tremenda! 29 nódulos o Senhor a curou. O Senhor operou na vida dela. Glorifique o nome de Jesus, porque é Ele que cura. Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém, mas Jesus, o Cristo vivo, Ele cura. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu tenho uma palavra profética, uma palavra de Deus para abençoar a tua vida agora. E no final, eu quero fazer uma oração especial pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. E antes de liberar essa palavra, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube recomende essa oração para outras pessoas. E se você puder fazer uma gentileza de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, faça isso agora, porque você está abençoando vidas, semeando em corações, dando esperança a gente que precisa de esperança. Você pode ser agora, sabe, um embaixador do reino de Deus ao compartilhar essa oração. Deus me deu uma palavra, aqueles que ficam em cima de você. Esse é o título da palavra de hoje, aqueles que ficam em cima de você. Você vai entender o que significa. Em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30 diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, e que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Agora presta atenção. Com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando a respeito da entrega ao propósito que nós fazemos. Quanto maior a entrega de um homem, de uma mulher ao propósito divino, mais o Senhor vai abençoá-lo. Mais, muito mais o Senhor vai abençoá-lo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. A Bíblia diz que ainda nessa vida vai receber muitas vezes mais e no final o maior prêmio de todos, a maior bênção de todas, que é a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui são duas coisas. Primeiro, que nada se compara à vida eterna. Nada é mais lindo, nada é mais maravilhoso, não existe tesouro, não existe riqueza, não existe poder, não existe influência maior do que a vida eterna. Porque não basta também um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Não adianta. Agora, você tem que entender que a segunda coisa que Jesus está falando aqui e que é muito forte é que você vai ser muito abençoado quando você decide renunciar àquilo que é ilícito. Você decide renunciar, andar nesse mundo para andar com Cristo. Você vive uma vida agora rendida a Cristo, entregue a Cristo, entregue à palavra, entregue aos princípios de Cristo. A Bíblia diz que você vai ser abençoado. É uma certeza, a Bíblia está dando uma certeza. E a Bíblia está falando aqui de 100 vezes mais. Está falando de prosperidade, está falando de vida, está falando de saúde, está falando de bem-estar, está falando também em relação aos seus filhos, está falando em relação à felicidade, está falando em relação ao casamento. Só que tem uma palavrinha aqui que diz assim, com perseguições. Não tem como você ser uma pessoa de sucesso, não tem como você ser uma pessoa que serve a Deus de coração, com inteireza de coração, sem ter perseguições. Todos nós vamos ter que lidar com essa tal da perseguição. A perseguição, ela é contrária ao sucesso. A perseguição é contrária a você ter uma vida plena, uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Ela vai vir. E não é eu que disse, é a palavra de Deus que diz. A perseguição pode vir da família, a perseguição pode vir de amigos próximos, a perseguição pode ser de alguém que sempre esteve ao seu lado, a perseguição pode vir até de um desconhecido, mas ela vem. E ela vem por um único motivo: você está chamando a atenção. Ela vem por um único motivo: você abriu mão de algo para viver o propósito de Deus. A perseguição é o sinal do propósito. Então, se você não está sendo perseguido de lado nenhum, é porque você não está vivendo o propósito. Quando você alcançar o sucesso, a influência, a prosperidade, quando você for uma pessoa cheia de bênçãos à sua volta, e eu estou falando de bênção em todos os sentidos, inclusive no emocional, inclusive de você ter uma boa noite de sono, inclusive, sabe, de você crer que todas as coisas estão no controle de Deus, porque as pessoas fazem uma alusão à prosperidade diretamente à riqueza, e na verdade a prosperidade é não ter falta de coisa alguma, e é você ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa completa. Então, sabe, a prosperidade contém recurso, mas ela não é só o recurso, ela é muitas outras coisas. E nós devemos entender, toda pessoa que começa a se dar bem no trabalho, que começa a se dar bem na vida relacional dela, aonde ela conhece muitas pessoas, ela se conecta certo. Toda pessoa que ela é bem-sucedida nos seus projetos, nos seus sonhos, toda pessoa que é feliz, porque até a felicidade incomoda. Você pode não ter muito, mas se você é uma pessoa feliz, isso incomoda. E eu vou dizer uma coisa para você: se você é uma pessoa influente, é impossível você não ser atacado por alguém ou por algo. Impossível. As perseguições vêm. Se você pregar o Evangelho genuinamente, você vai ser perseguido também. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Lucas capítulo 6, versos 6 a 11. Olha o que está escrito na palavra. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no. Olha só,
os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Você está entendendo? Tem pessoas que estão em cima de você e elas querem encontrar alguma coisa, algum ponto, sabe? Para apontar o dedo, para falar mal, para difamar, para de alguma maneira, até mesmo ser usada pelo mal para lhe denigrir. Porque às vezes a gente pensa que só vai fazer o mal para a gente quem a gente fez o mal. Mas pessoas com inveja de você, pessoas que não sabem viver o caminho da justiça e querem viver à custa, sabe, de falar mal dos outros, querem ter amigos falando mal, porque tem gente assim, que acha que falando mal de você para um amigo seu, que vai de alguma maneira lhe prejudicar e vai trazer aquela pessoa para perto dela. Mas sabe o que é pior? É quando as pessoas estão sendo usadas pelo mal e elas não veem. A Bíblia diz que estavam em cima de Jesus, observando ele, procurando alguma coisa para atacá-lo, para destruí-lo, para dizer, olha o que você fez, dedos acusadores. E aonde que Cristo estava errando aqui? O que ele estava fazendo de errado? Me diga, o que Jesus estava fazendo de errado? Se Jesus estava ali, a Bíblia diz, com um doente, com uma pessoa que tinha uma mão ressequida, atrofiada, mirrada, uma pessoa em necessidade. E olha o que aconteceu. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas olha o que aconteceu. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Não pensa você que não tem gente em cima de você, tentando muitas vezes ter o teu lugar? Porque todo crítico que quer de alguma maneira, sabe, crescer, ele vai usar como subterfúgio falar mal dos outros, porque por ele mesmo ele não consegue crescer, por ele mesmo ele não consegue prosperar. Então ele ataca as pessoas, ele destrói a honra das pessoas e pensa que o zelo dele é mais forte do que o amor, é mais forte do que a misericórdia. Deus é justiça e nós precisamos confiar na justiça de Deus. As pessoas vão atacar, as pessoas vão difamar, as pessoas vão criticar, elas vão ser responsabilizadas por isso, E nós precisamos ter uma consciência diante de Deus. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Era sábado. Para os religiosos, não podia curar no sábado. Não era o tempo de curar. Os homens querem dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo sempre fará muito além do que nós pedimos ou pensamos. Jesus vai te abençoar numa medida muito maior do que você pediu, muito maior do que você imaginou. Porque é assim que Deus faz. O nosso Deus é abundante. O nosso Deus é paz em abundância, é prosperidade em abundância. Tudo que Deus faz é em abundância. Ele não é um Deus mesquinho. Ele não é um Deus que fica fazendo você contar as migalhas. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus
que faz mais. Éramos pecadores e pela graça de Jesus Cristo alcançamos a misericórdia e hoje temos acesso ao trono de Deus pela graça. Graça de Deus, não é porque somos bons, não é pelas nossas obras, é pela graça. Não é porque somos perfeitos, ao contrário, somos imperfeitos, mas é pela graça, a graça fala. Escute essa palavra, estão em cima de você também. E no momento que você crescer, no momento que você tiver qualquer tipo de prosperidade, qualquer tipo de influência, então pessoas que você nem conhece vão atacar você. E sabe o que você tem que fazer quando isso acontecer? Você tem que agir da maneira certa. Não baixe o nível. Se tiver que procurar a justiça dos homens, procure a justiça dos homens. Mas não esqueça, da justiça dos homens, eles podem escapar, mas eles não escapam da justiça do Senhor. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, que apesar de saber que iriam criticá-lo, apesar de saber que iriam falar mal dele, conspirar contra ele, atacá-lo, apontar os dedos julgadores, torcer o nariz, virar as costas para ele, ele iria fazer o que agrada o Pai. Nunca deixe de fazer o que agrada a Deus para agradar os homens. A nossa fidelidade deve ser sempre com a mais alta autoridade. E a nossa fidelidade deve ser com o Senhor. Não pare. Não pare. O Senhor manda dizer a você hoje, não pare. Como Jesus, você vai enfurecer alguns, pessoas não vão concordar com você, mas você não pode abrir mão das suas convicções. Você tem que manter-se fiel a Cristo, fiel ao que Cristo te confiou. E assim Deus vai te honrar. Então, está sendo perseguido aí no trabalho? Não para. Está sendo perseguido dentro de casa, na família? Não para. Começou a se movimentar nas redes sociais e teve alguns ataques? Não para. Porque o que Deus te entregou, quem vai sustentar é Ele. Não é os homens, nunca foi eles, é o Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir uma gentileza, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Sabendo que eles estão em cima de você, mas tem alguém sobre você. E esse alguém se chama Jesus, o sangue de Jesus, a presença do doce Espírito Santo e o escudo da fé. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E seja uma pessoa totalmente entregue à verdade de Deus, independente do que falem. Deus é maior na sua vida e Deus vai lhe dar estratégias. Fique em paz. Deus vai lhe dar estratégias. E um detalhe, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Amém? Se a justiça dos homens falhar com você, a justiça divina jamais vai falhar. Eu deixo essa instrução para você, essa palavra. Quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E eu quero dar um anúncio muito importante, aliás, dois. Esse domingo tem Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na igreja, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. Teremos culto, na verdade, em 2 horários, às 9 da manhã e às 18h30. Minha esposa estará ministrando às 18h30, eu estarei ministrando às 9 da manhã e eu convido você a estar junto conosco. E na semana que vem, eu terei o Tour Profético Sul, aonde eu estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Tudo pago por nós. Hotel pago por nós, passagem aérea paga por nós, despesas de viagem, tudo pago por nós. É uma semeadura do nosso ministério no sul do Brasil. Então nós estaremos com três igrejas, estaremos em Novo Hamburgo, que não tem mais vaga, estaremos em Caxias do Sul e estaremos também na cidade de Farroupilha. Estaremos nesses 3 lugares
Eu vou transmitir ao vivo pelo meu canal, vai ser uma grande bênção. E se você quiser o endereço e o telefone para ver se ainda tem vaga, você que mora no sul do Brasil, para estar conosco, lá no meu site, na minha agenda, nós colocamos o telefone dos pastores e das igrejas que nós estaremos abençoando, certo? Tudo pago por nós, tudo pago por nós. E outra coisa, queridos, eu anuncio aqui meus livros, eu anuncio meus eventos, certo? Eu não tenho salário da igreja, eu e a minha esposa começamos a igreja aqui em Alphaville, mas a partir do momento que a igreja criou um corpo, que a igreja teve uma liderança, nós passamos essa liderança para frente. Eu não tenho salário da igreja, eu não recebo dinheiro da igreja, tá? É por isso que eu anuncio meus livros, meus materiais, certo? Eu anuncio meus eventos, anuncio meus cursos, e isso tudo é uma coisa boa, é uma coisa lícita, porque às vezes parece que a gente está mostrando, né? E as pessoas, tem gente que julga. Não julgue, certo? Fazer um livro, vender um livro é uma coisa digna, um curso é uma coisa digna, um evento é uma coisa digna. Agora, eu não tenho salário da igreja, não pego R$1, ao contrário, sou uma coluna financeira dentro da igreja. Para algumas pessoas não precisa explicar e para outras não adianta explicar, mas eu prefiro ser transparente com as pessoas porque é assim que o Senhor tem me mostrado que eu devo ser. Amém? Muito bem. Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Mais um recado, às 9h45 eu estarei ao vivo dentro da academia aqui no Global, que é a minha escola online, tá? E estarei dando conselhos e também trarei um estudo poderoso sobre o profético. Então, 9h45, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Vem ser nosso aluno na academia Kingdom Global. Kingdom significa reino. Nós servimos a um reino e ao reino de Deus. Vamos apresentar a Deus nossas cartas. Amém? O Deus que visita, o Deus que opera, vai intervir na tua vida. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti cada carta, cada oração específica, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por céus abertos, oramos por aqueles que estão doentes e declaramos saúde aos doentes. Todo aquele que está com infecções, inflamações, dores, câncer, seja o mal que for, nós declaramos saúde. E aquele que está sendo opresso por forças espirituais, aquele que está sendo invejado, aquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo, Senhor, até mesmo difamado ou espraguejado, nós quebramos completamente todo poder e veneno mortal que vem por meio de palavras e declaramos o sangue de Jesus. Cubra essa vida, cubra essa família. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos encha da Tua presença. E te pedimos, Pai, resposta a cada clamor, te pedimos céus abertos, te pedimos favor e graça sobre cada pedido, no nome de Jesus.
apresentamos a Ti todos os pedidos de oração, consagramos o dia de hoje para que seja um dia abençoado, um dia de portas abertas, um dia de grandes negócios, um dia de renovo no Senhor e um dia de vitória. E que o Senhor faça justiça em nosso favor. Tu és um Deus que faz justiça. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, guarda na palma das Tuas mãos a nossa vida e a nossa família. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe com muita paz e que todos na tua casa conheçam Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração às 9 da manhã, vou estar ao vivo também aqui com vocês, tá bom? E depois às 18 horas. O Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 7 portas de favor sendo abertas a nós e a nossa casa. Oramos, ó Deus, para que a Tua presença esteja conosco, que a Tua glória, Senhor, a Tua glória encha a nossa vida, nos fortaleça, Senhor, nos dê força, nos capacite a romper, a avançar, a estarmos acelerados para o propósito do Senhor na nossa vida. Quebramos agora, Pai, todo tipo de inveja, de oposição espiritual, de pessoas com maldade, todo tipo de plano maligno contra a nossa vida, que cesse totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nos dá vitória. Nos dá vitória, Senhor, contra tudo aquilo que se opõe a nós, contra tudo aquilo que resiste o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa vida. Oramos, Pai, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor de nós e ao redor da nossa casa. Proibimos todo tipo de ataque espiritual contra a nossa vida, quebramos completamente as setas do maligno enviadas contra nós e declaramos: estamos guardados, estamos blindados pelo sangue de Jesus Cristo. Oramos pela paz no mundo, para que todo tipo de conflito cesse e para que o nome de Jesus seja glorificado. Oramos, Pai, para que o Senhor guie nossos passos e nos dirija segundo a Tua vontade. Abençoe nosso dia, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá provisões. Libera, Pai, do Teu favor sobrenatural, da Tua abundância na nossa vida e no nosso caminho. Quebra, Pai, todo tipo de trava que o inimigo colocou em portas que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos para que o espírito de resistência e todo tipo de injustiça seja agora desfeito. Cancelamos difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária contra nós e contra a nossa família, nossa casa. Te pedimos o fortalecimento do nosso cônjuge, o fortalecimento dos nossos filhos. E pedimos a Ti, Pai, que a luz do Senhor esteja raiando sobre nós. Pedimos uma sabedoria sobrenatural, Te pedimos solução para problemas e Te pedimos, Pai, que o Senhor nos surpreenda e que os planos do Senhor se cumpram na nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder começar o dia na presença do Senhor. Deus tem mais. Não importa o que o inimigo ele esteja intentando contra a tua vida, Deus tem mais para você. E eu quero começar hoje aqui glorificando o nome do Senhor e, sabe, envergonhando o nosso adversário. Eu recebi o testemunho da Juliana e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Esse testemunho é da minha avó Nilza. Todos os dias ela acompanha as orações da manhã e da noite que o Senhor realiza. O meu testemunho é de gratidão. No dia 5 de novembro do ano passado, meu esposo Carlos foi fazer um exame e acabou ficando no hospital.
Pelos exames veio a notícia de que os rins estavam parados, em falência, com acúmulo de água, além de uma próstata muito aumentada. Mas no dia em que começaria o tratamento, os rins voltaram a funcionar e ele não precisou mais fazer hemodiálise. Ficou curado em nome de Jesus. Obrigado, profeta, por orar por nós. Deus abençoe sua família e ao Senhor. Amém. Que coisa linda o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Jesus cura. Ele faz além do que pedimos ou do que imaginamos. Eu tenho um outro testemunho que eu não vou compartilhar agora, porque eu quero compartilhar essa palavra agora. Mas uma mulher também foi curada de um câncer nos seios, algo que era agressivo. Jesus Cristo interviu e ela mandou seu testemunho para nós e eu glorifico a Deus, porque Deus é fiel. Amém? Eu quero falar hoje sobre 5 coisas que acontecem só com quem é escolhido do Senhor. Eu creio que você é um escolhido do Senhor, que Deus tem projeto na tua vida, que Deus tem projeto na tua casa. Você não tem ideia do que um escolhido vive e do que ele enfrenta. Mas claro, existe uma recompensa de ser escolhido. E a primeira e maior recompensa que a gente fala muito aqui, que é a salvação da nossa alma. Em Mateus capítulo 22, verso 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E eu creio que o escolhido, ele tem sinais. A Bíblia diz no Salmos 23, 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O escolhido, a bondade e a misericórdia cercam ele, caminham com ele, estão sobre ele, aonde ele estiver. Aonde ele estiver. Só que isso vai incomodar pessoas que não têm a mesma luz de quem é escolhido. E às vezes a pessoa que tem inveja, ela até pode ser uma escolhida, mas ela sente a luz de Deus que está em você. Todo escolhido, ele passa por uma temporada de preparação. É uma capacitação privada, preparando o escolhido para uma manifestação pública. Davi ficou cerca de 15 anos em preparação. Filho de Jessé, teve que cuidar primeiro das ovelhas, depois teve que ser um carregador de marmita, depois teve que ser um servo na casa do rei tocando harpa, expulsando os demônios que estavam em Saul, para depois ele vencer Golias, ser um soldado de elite. Depois disso, teve que fugir porque o rei, com inveja dele, tentou matá-lo. E como há pessoas que, com inveja dos escolhidos, eles perseguem, eles invejam, eles atacam. O escolhido de Deus vai enfrentar essas coisas. Então Davi chega na caverna de Adulão. E o que parecia ter sido o fim daquela ascensão que Davi estava tendo, na verdade, foi o ponto de partida de algo maior. Ele começou a liderar um exército de homens que não eram acreditados, um exército de homens que eram valorosos, mas que ao mesmo tempo eram homens de má fama em todo o território nacional. Mas a Bíblia diz que, liderando aqueles homens, Davi fez com que eles se tornassem os valentes, os grandes homens, aonde seu nome e seus feitos eram ditos na boca das crianças. Eu quero que você entenda uma coisa: todo grande líder, não importa o lugar que ele estiver, ele vai liderar. Não importa se tentarem rejeitá-lo, não importa se tentarem matar o chamado dele, não importa se o perseguirem, não importa se um rei louco vier atrás dele, aonde ele estiver, ele vai liderar. Então ele vai liderar na casa, ele vai liderar na empresa, ele vai liderar na igreja, ele vai liderar no meio da família. Aonde esse líder for colocado, ele vai liderar.
Tudo porque ele é um escolhido. Ele é um escolhido para o governo. Ele é escolhido para fazer coisas maiores. E Davi era esse escolhido. Mas ele teve que passar por todo um processo de preparação. Deus, de tempos em tempos, Deus ele nos leva a fazer uma pós-graduação, lidando com pessoas difíceis, lidando com situações que não esperávamos mais passar. No entanto, passamos por isso para nos lembrar que Deus ele sempre vai nos preparar para a próxima fase. Deus sempre vai nos preparar para o próximo nível que Ele está querendo nos levar. Eu vim aqui dizer para você que se você está enfrentando lutas, cara fechada de pessoas, se você está enfrentando ingratidão de pessoas que você ajuda, de pessoas que você só tem um coração bom de servi-las, de amá-las, de repente Deus mandou você semear alguma coisa na vida de pessoas, mas tudo que você recebe de volta, sabe, é ingratidão, resistência, inveja, cara fechada, é como se você estivesse incomodando essas pessoas. Fique firme no seu propósito, porque Deus vai te honrar. Fique firme no seu propósito, porque você é um escolhido de Deus. E se Deus levou você para mais uma pós-graduação, é porque Ele está preparando novos níveis para você. Ao contrário da vida civil, da vida normal aqui na Terra, que as pessoas fazem o seu estágio e depois já estão aptas para trabalhar, depois de já terem estudado e depois de terem, enfim, procurado se especializar em alguma coisa, Deus, Ele de tempos em tempos, não importa se você já tem N mestrados, não importa se você já tem N faculdades de Deus, sabe? Ele lhe leva sempre a fazer novas pós-graduações. E por quê? Porque toda vez que você pede a Deus mais crescimento, toda vez que você pede a Deus um aumento, toda vez que você pede a Deus mais, e você pede, Senhor, me surpreenda, Ele vai levar você para as pós-graduações da vida. Isso é profético. Isso é profético. As temporadas de preparação são proféticas à nossa vida. É uma estação onde o Senhor está pulindo você para um novo nível. Então está difícil, está difícil. Você se engana com as pessoas, sim, você se engana. E você tem pessoas que estão próximas de você, que você, sabe, não esperava certas coisas. No entanto, você permanece firme no seu propósito, porque você acredita que Deus está lhe preparando para algo. Escreve aqui nos comentários, Deus está me preparando para algo maior. A segunda coisa, sempre que alguém é um escolhido de Deus, ele vai receber do Senhor sonhos proféticos e mensagens divinas. E sabe por que Deus faz isso? Por que Deus dá sonhos proféticos e dá mensagens divinas, dirige você de uma forma diferente? É porque você é um escolhido. É um escolhido do Senhor para coisas maiores. É um escolhido do Senhor para fazer coisas que outros não fazem. Então Deus vai dirigir você de uma forma diferente. Deus vai lhe conduzir de uma forma diferente. É por isso que Deus nos leva a vales de sombra de morte, a vales aonde estamos cercados de inimigos. Deus só faz isso com quem Ele está preparando para coisas maiores. Então Deus vai lhe dar sonhos, vai lhe dar mensagens divinas, vai lhe dar palavras proféticas, vai lhe dar instruções claras. E isso é sinal de que Deus está com você, lhe preparando. Ele está lhe mostrando o que vai acontecer na sua jornada. Ele está dizendo para você que algumas coisas são necessárias você passar. E também está falando para você que tem coisas que você não deve se envolver. Então Deus vai nos guiando por certos caminhos. Ele vai nos dirigindo por certas etapas da vida que estão nos levando, sabe, a vivermos em total dependência dEle. Eu creio,
Deus envia mensagens divinas, Deus envia visões, Deus envia sonhos, Deus dá palavras de direção, Deus fala ao nosso coração, nos guia no nosso espírito, porque somos escolhidos dele. Você que é um escolhido de Deus, saiba que Deus tem um grande plano na tua vida. Deus tem um grande plano com a tua casa. Por isso, não para. Apesar das dificuldades, apesar do que você está enfrentando, lembre-se, Deus tem falado com você. Deus tem falado com você porque você é um escolhido dele. Deus tem falado com você porque Ele está separando você para algo muito maior, para algo grande. A terceira coisa, o escolhido de Deus, ele tem favor de Deus sobre a sua vida e favor de Deus com os homens. Você sabe o que é o favor de Deus? O favor de Deus é você coloca a mão em algo e aquilo flui. E o favor dos homens é, você não sabe nem por que algumas pessoas lhe ajudam, mas Deus coloca pessoas para lhe ajudar, pessoas para fazerem parte da sua vida, pessoas para estarem junto com você por causa do propósito que Ele tem na sua vida. Deus tem um propósito com você. Deus tem algo grande reservado para a sua vida. Por isso que o favor, ele é um sinal, ele é uma marca de que Deus te escolheu e te escolheu para algo maior. Porque apesar de Davi ter passado por cada uma, Deus estava com ele. Ele tinha vitória. Apesar, sabe, da cara amarrada dos outros, Deus abençoava ele. Deus provia para ele, Deus estava com ele, ele tinha vitória que outros não tinham. E Deus colocava pessoas leais ao lado dele. Eu quero dizer uma coisa para você, uma das marcas de um escolhido é que Deus vai colocar no seu caminho pessoas leais. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para lhe ajudarem no seu destino. Esses dias o Senhor me disse assim, olha para o teu redor. Eu disse assim, como assim, Senhor? Olha para o teu redor. O Senhor me disse assim, olha para o teu redor. E o Senhor me disse assim, você tem uma equipe que causa inveja nos outros. Você tem funcionários que estão com você desde o início. Você tem pessoas que trabalham na sua casa, que cuidam dos seus filhos, e fui eu que enviei essas pessoas para a sua vida. E Deus começou a falar comigo, sabe, que Ele havia colocado as peças certas ao meu redor, e que eu tinha mais bênçãos do que eu imaginava, que Deus havia colocado pessoas íntegras, pessoas que iriam combater comigo, pessoas que iriam orar por mim, pessoas que estariam na minha casa, mas seriam meus intercessores, pessoas que iriam cuidar dos meus filhos, mas que também seriam intercessores. Meu Deus, Deus falou isso comigo. Quando Deus falou para mim que eu tinha uma missão no Sul, eu disse para os funcionários que trabalhavam comigo, nós vamos retornar para uma missão. Eu não sei se é permanente, eu disse para eles, se é definitivo ou se é só por pouco tempo. E prontamente eles, sabe, saíram das suas casas, colocaram as suas malas dentro do carro e vieram para o Sul comigo. Mesmo estando meio acampados, eles vieram por causa da lealdade que eles têm comigo. A minha outra equipe ficou trabalhando em São Paulo. E agora eu estou retornando para São Paulo. Vou vir aqui uma vez por mês ao Sul. Vou vir no Sul até novembro. Na Santa Ceia eu estarei aqui no Sul. Mas eu estou retornando para São Paulo. Meus funcionários já foram na frente, já pegaram, porque eu entendi que o meu tempo aqui era curto. Eu vim aqui para semear algo, semeei, e agora Deus tem novas missões para mim em São Paulo, Deus está me dando novas oportunidades lá, então estou retornando. E eles já foram na minha frente para preparar tudo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando você é um escolhido de Deus, Deus coloca pessoas íntegras e pessoas fiéis ao seu lado para combaterem com você, porque Deus sabe que o escolhido, ele tem luz. O escolhido,
ele muitas vezes, aonde ele está, ele vai causar incômodo. Então ele não vai ter muitos amigos, mas ele vai ter os que ele precisa. Ele vai ter a equipe que precisa. Ele vai ter as pessoas que precisa, porque ele é um escolhido de Deus. Eu quero dizer para você que está aí, se você é um escolhido de Deus, você não vai ter uma multidão de amigos. Você não vai ter uma multidão de amigos, mas você vai ter as pessoas que você precisa para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E Deus vai colocar gente boa, Deus vai colocar gente séria do seu lado, aonde você vai poder combater, vai poder avançar e viver os planos do Senhor na tua vida. Se Deus te colocou pessoas leais para trabalhar contigo, para estarem na tua vida, saiba que você é um escolhido do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra é: vem um grande crescimento aí. Vem um tempo de favor. É por isso que o Senhor me disse: ore por 7 portas de favor. Ore! Eu estou orando, porque eu estou crendo. Tem coisas que Deus está abrindo. Tem coisas que Deus está abrindo e vai abrir para você aí, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você. Porque se você é escolhido e você diz: eu não consigo confiar em ninguém, você é um escolhido. Deus vai colocar alguém no teu caminho. Amém? Deus vai colocar alguém no teu caminho. Deus vai dar todo o suporte que você precisa para a tua missão. Só quem crê, toma posse aí dessa palavra profética, em nome de Jesus. Só quem crê, toma posse dessa palavra. Deus vai colocar alguém que você precisa dentro da tua casa. Deus vai colocar, se você é uma pessoa solteira, viúva, Deus vai colocar um bom marido do seu lado. Deus vai colocar as pessoas certas. Deus vai colocar alguém para te ajudar aonde você estiver, até no teu trabalho. Ele vai colocar um amigo fiel, uma amiga fiel no teu caminho. Em nome de Jesus, Ele vai colocar um intercessor, uma intercessora no teu caminho. É isso que eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. É por causa da luz que você tem, do que você carrega, que às vezes você não tem muitos amigos, mas você vai ter os necessários. Amém? Você crê nisso? Então, declare aqui nos comentários: eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus. Escreve aí: eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus. Declare com toda a fé, com toda a força do seu ser, porque você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você vai triunfar em meio às batalhas da vida. É por isso que existe tanta perseguição, é por isso da inveja, é por isso que tem gente que vira a cara para você. Porque você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Eu vim aqui hoje para confirmar isso. João 1,12 para você. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Você é um escolhido, levanta dessa cama. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus não vai te desamparar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Deus não vai te desamparar. Toma posse dessa palavra. Deus não vai te desamparar. Tudo o que você precisa, Deus colocará no teu caminho. Eu estou aqui para profetizar essa palavra. É uma palavra que o Senhor me deu para liberar sobre a tua vida. Tudo o que você precisa virá para o seu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero orar por você em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixe a sua curtida no vídeo. Isso faz com que o YouTube mande para mais pessoas. Então eu peço a sua gentileza de deixar a sua curtida, de compartilhar com 7 pessoas. Estamos orando por 7 portas, vamos semear para 7 pessoas a oração. Compartilha com amigos, compartilha com parentes, compartilha com pessoas próximas. E se você ainda não adquiriu o nosso livro, Café com Jesus, que é um devocional para enriquecer o teu dia, enriquecer a tua vida espiritual, adquira. Você pode ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e adquirir nossos livros. Também eu tenho uma escola online, uma escola chamada Academia Kingdom, onde eu ensino as pessoas a ouvir a Deus, a caminhar com Deus, a como lidar com visões, com sonhos proféticos, com coisas que Deus tem para a vida delas. E eu convido você a estar junto conosco. Vai ser algo incrível, vai ser sobrenatural você caminhar na Academia Kingdom. O link está aqui na descrição ou direto no meu site, tá bom? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Domingo agora, eu estarei junto dos nossos irmãos em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, São Paulo, Barueri, São Paulo. Então, domingo agora, às 9 da manhã, estarei em Alphaville, Barueri, Avenida Aruanã, número 120. Deus me mostrou, tem uma pessoa que chegou no exterior faz pouco tempo e que nenhuma porta se abriu ainda. Deus está abrindo uma porta para você que chegou há pouco tempo no exterior e está pedindo a Deus uma porta aberta. O Senhor está abrindo isso agora para você. O Senhor também me mostrou uma coluna de alguém e algo saltado aqui em cima. Seja você quem for, o Senhor me disse para orar e liberar uma palavra de cura. Seja curado, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor me disse, diga à mãe do Vitório que eu não desamparo essa casa. Eu estou operando milagres na vida dela e na vida do trabalho, do marido dela. Mãe do Vitório, tem uma pessoa que estava com a mão em carne viva de alergia. Seja curada agora, seja você quem for, com alergia nas mãos, eu libero uma palavra de saúde, no nome de Jesus Cristo, que você seja curado agora. Glória a Deus. Eu quero falar para Mari, o Deus que não desampara, é o Deus que está cuidando de ti e da tua casa. Confia no Senhor, porque o Senhor está te abrindo uma grande porta. Levanta-te, diz o Senhor. Mari, levanta-te. Amém? Eu quero orar por você agora. Deixa eu orar por você. Fecha teus olhos aonde você estiver, se é possível. Se não é possível, só concorde comigo em oração. Senhor Deus e Pai, graças te dou porque o Senhor está operando aqui. Sinto a tua presença muito forte nessa oração hoje. E creio, Pai, que 7 portas estão se abrindo, portas do favor, portas de salvação, portas de transformação. Oramos pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos por uma mudança, por uma transformação radical dentro desse lar. Eu oro agora, Pai, para que as portas certas cheguem a essa pessoa. Eu oro para que as pessoas certas, pessoas leais, pessoas íntegras, cheguem no caminho dela. Eu oro, Senhor, para que tudo que ela precisa para o seu destino, para viver o propósito do Senhor, chegue na vida dela. A minha oração é para que se abra as grandes portas, é para que o Senhor coloque tudo o que você precisa no teu caminho, que você tenha toda a estrutura, que você tenha todo o favor, que o Senhor coloque no teu caminho a provisão certa, as pessoas certas. O Senhor te dirige os teus passos. E todo aquele que está passando por um problema que não consegue resolver, eu oro agora para que haja uma intervenção sobrenatural e o Senhor te dê saída, o Senhor te dê solução. Que as bênçãos do Senhor entrem na tua vida, que teu dia seja um dia marcado por milagres, seja um dia marcado de vitória, seja um dia de conquista e que toda resistência espiritual caia por terra agora. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Vai vencer, vai romper. O Senhor te dá novo ânimo, o Senhor te capacita, o Senhor te unge para coisas maiores agora. Amém e amém. Receba e escreve aqui nos comentários: Deus vai me dar tudo o que eu preciso para o meu propósito. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Às 9 da manhã, hoje eu te aguardo. E depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação.